Olá, meu nome é Ria Beltrão e essa apresentação é referente à entrega 4.4 da matéria de desenvolvimento de aplicações back-end. Essa entrega ela é basicamente o upload de uma imagem no projeto da matéria. Eu deixei aqui do lado alguns tópicos que eu vou comentar durante a apresentação. E então eu vou falar aqui primeiramente sobre a parte prática do sistema, ali, a visualização, e posteriormente eu vou seguir para a parte do código, mostrando como foi feito. Então aqui no meu projeto eu fiz algo bem semelhante ao que foi feito na aula. Eu fiz um upload de imagem para o avatar de usuário, o usuário administrador no caso. O upload de imagem nessa parte do projeto não é tão essencial assim. É mais para ter uma customização por parte do usuário ali. Teria outro local para eu poder usar essa função também. No caso seria num CRUD de produtos, que eu gostaria de fazer mais pra frente. Mas para ser mais prático, eu implementei na parte de perfil de usuário mesmo. Então aqui temos todos os usuários, né? Eu estou logado como o fulano 1 aqui. Se eu acessar o perfil do fulano 1, vai ser mostrada a imagem default do sistema, que é para perfil de usuário. E eu posso vir aqui e escolher uma imagem nova para servir de perfil. Então eu escolho a imagem nova e vem aqui a mensagem dizendo que ela foi alterada com sucesso. Eu posso vir aqui novamente, escolher outra imagem e vai funcionar normalmente. Cada usuário tem sua própria imagem, né? Então se eu sair aqui e logar como acessar o perfil e também modificar a imagem aqui do perfil para uma imagem personalizada. Seja sucesso. Também foram implementadas algumas validações para essa funcionalidade. Então a primeira validação é de formato de imagem. Então eu não posso passar um arquivo que seja inválido. Por exemplo, eu vou passar um PDF, ele não vai aceitar. E também não posso passar um arquivo que tenha um tamanho muito grande, né? No máximo ali até 5 megabytes. Então se eu tentar passar aqui, ele não vai deixar, né? Ali até porque era um vídeo, ele não vai deixar passar um vídeo. Acho que não tem nenhuma imagem que tenha um tamanho adequado. Caso esse tamanho passe muito, eu também coloquei uma validação do próprio servidor ali, do JNX. Então se ele passar de 10 megabytes ele vai travar. Eu vou falar um pouco agora sobre como foi feita essa funcionalidade. Aqui já tem a PR da entrega, seguindo os padrões do CI, né, esperando a validação. Então eu vou para a parte principal aqui do código, que é responsável pelo upload da imagem. No caso é o service do Profile Avatar. Esse service ele foi desenvolvido com base na aula do professor, então vai ter muitos métodos aqui que foram feitos em aula. Eu não vou falar muito, vou falar só por cima mesmo. No caso o método path, que ele é responsável por buscar o caminho do arquivo. Então o path ele verifica ali se tem um arquivo salvo já como imagem de usuário, e caso não tenha, ele vai retornar a imagem default para perfil de usuário. Abaixo do path tem o método update, e já o método update eu deixei ele um pouco mais customizado. Antes de fazer o processamento da imagem, ele tem uma verificação aqui, vendo se a imagem é válida. Posteriormente eu vou falar mais sobre esse método. E também deixei alguns retornos aqui booleanos. Então caso a imagem não seja válida, vai retornar um falso direto. E caso seja válida, vai fazer toda a tratativa aqui para que essa imagem seja salva e também para que o modelo seja atualizado com o path da imagem nova, né? Os outros métodos aqui abaixo eles são métodos desenvolvidos na aula mesmo, como o getTapeFile, o path, o removeOldImage também, que ele serve para remover a imagem anterior quando é atualizada a imagem do usuário, e não ficar persistindo imagens antigas, sendo que só precisa de uma. O getFileName, pegar o nome do usuário, o getAbsoluteFilePath, o BaseDir, que foi usado anteriormente no path, né, para pegar os diretórios do arquivo. E aqui para baixo tem o isValidImage, que foi o método que eu desenvolvi para poder validar a imagem. Então aqui eu tenho todos os tipos permitidos de imagem e também as extensões. Aliás, todos os tipos de arquivo e extensões de arquivo, né? Então primeiro eu pego e separo a extensão do arquivo. Deixo ele em lowercase pegando o pathinfo. Aqui eu também seto um tamanho máximo de imagem, que no caso é 5 megabytes.
E eu faço a verificação se o tipo presente no objeto da imagem ele está presente no array de tipos permitidos aqui em cima. E também faço a mesma coisa com o file extension. Né? No caso, eu pego a extensão do arquivo e vejo se ele também está na lista de extensões permitidas aqui em cima. Caso ele não passe em alguma dessas verificações, vai retornar false na validação. E aqui embaixo, caso passe, né, eu vou verificar aqui também o tamanho do arquivo, se ele não excede o tamanho máximo. Caso ele exceda, também vai retornar false. E caso não, por fim ele retorna true, dizendo que o arquivo é válido. Mais abaixo eu tenho outros dois métodos customizados aqui, que é o delete, o remove impede e directory. O remove impede directory ele é responsável por remover o diretório que fica vazio caso eu exclua o usuário. Então se eu pegar e excluir o usuário, eu fiz tanto a função do remove impede directory quanto a de delete, para que não fique salva a imagem de usuário do usuário que já não existe mais. Então primeiro vai ser executado aqui o delete. O delete ele vai verificar se tem algum arquivo no usuário atual. Vai pegar o caminho do arquivo, vai verificar se o arquivo realmente existe nesse path e vai dar um unlink para que remova esse arquivo. Vai atualizar o model para null, o avatar name vai ficar null. E depois vai remover o diretório em que esse arquivo estava alocado. Então aqui no remove embed directory, eu pego o diretório em que o arquivo está alocado, verifico se ele existe, né? E também verifico se o diretório está vazio. E caso ele esteja vazio, eu pego e removo o diretório em si. Isso é feito porque sempre que é criado uma imagem personalizada de perfil de usuário, ele cria ali no esquema de pastas uma pasta nova e também o arquivo, né, do avatar novo do usuário. Então, para evitar que fique enchendo aqui de imagens e pastas, né, sempre que excluir um usuário, foi feita essas funções. Então, fora esses métodos novos aqui, também foram feitas algumas modificações. Então, aqui no modo de users, ele vai instanciar o profile avatar, o service, né, para ter acesso todas as funções do service. Também criei aqui um controller para profile. Esse controller é responsável por tornar a view do show, que foi o que eu mostrei anteriormente aqui. Essa view aqui retorna para ele. E também ele retorna a função aqui do update avatar, que no caso ele vai receber o arquivo da imagem, vai tentar salvar, né, no usuário atual a imagem que foi passada. Caso dê certo, vai ter uma mensagem de sucesso indicando que foi salvo no banco de dados. E caso não dê certo, ele vai dar um aviso negativo, igual aquele que foi mostrado anteriormente, em vermelho, bem no canto da tela. E vai retornar para o próprio Profile Show, que é a tela de perfil novamente. Fiz uma tratativa aqui também no controller de users, então sempre que for destruir um usuário, também destruir o avatar dele, né, a imagem. Também fiz aqui uma limitação do servidor, para que caso passe de 5 megas um arquivo, ele barre, então ele vai bloquear ali no servidor mesmo. E por fim também criei alguns testes automatizados aqui para validar o funcionamento do perfil de usuário. Então eu faço um setup aqui, criando um usuário novo, salvo esse usuário e trabalho em cima dele. Fiz um teste verificando se o upload tem sucesso, então eu crio aqui um objeto de imagem, né, simulando, tento salvar ele no usuário que eu criei anteriormente, e caso dê certo, né, ele vai retornar um true, conforme as validações que eu tinha feito no service. Ele vai retornar um true e vai bater no assertion aqui do true false do boolean, né? A segunda validação, no caso, é de remoção de imagem. Então vai verificar se está excluindo a imagem com sucesso. Normalmente eu faço os mesmos passos aqui de cima, de primeiramente criar uma imagem, um objeto de imagem, e atribuir ela ao usuário, com imagem de perfil. E depois eu chamo o método delete, que ele vai deletar essa imagem lá do usuário, e vai verificar se está retornando null do avatar name. Então o terceiro teste ele é de validação. Então aqui eu criei um arquivo que ele não condiz com as especificações de tipo, né? Eu criei um teste.pdf, que no caso é um arquivo inválido, e tento criar aqui, né, passar com imagem de perfil de usuário novamente, e esperando que dê false. E por fim, o último teste feito é
outra validação, que no caso é o tamanho da imagem. Então dessa vez aqui tem uma imagem com tipo válido, porém o size dela é fora do padrão. Ele bate os 5 megas. E novamente eu também espero que o retorno de quando eu tentar salvar essa imagem com o perfil seja falso. Eu não fiz todos os testes que estavam descritos aqui nos tópicos, né? O upload e atualização, eles usam o mesmo método, então eu não cheguei a escrever um teste para cada aqui visualmente, mas ele vai estar testando isso também. E eu acho que é isso, né? Esse é o final da minha apresentação. Obrigado pela atenção até aqui e até mais.